Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. Sua irmã Aurinete, sejam muito bem-vindos a este canal. Este canal não é meu, meus irmãos. Este canal é de Deus para a sua vida. Hoje, sendo o Dia das Crianças, 12 de outubro, veio uma grande emoção na minha vida, lembrando de quando eu era criança. E eu venho trazer uma palavra de Deus aos nossos corações voltada às crianças, fazer uma reflexão. Durante a reflexão da testemunha de quando eu era criança, vamos aprender hoje como fazer uma criança feliz. Vamos aprender hoje como preparar uma criança para ser um adulto feliz. Amém? Mateus 19 e 14, meus irmãos, é a reflexão de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse: deixa vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha aqui a prioridade de Jesus naquele momento. Jesus fala assim: deixe vir a mim e não impeçais, porque estavam impedindo das criancinhas ir até Jesus. Porque geralmente acham que as criancinhas são empecilhos, porque elas não têm ainda uma mentalidade de entender como se comportar, de não fazer barulho quando alguém está falando. E ali Jesus falando, dando seu discurso, e eles achavam que aquelas crianças iam atrapalhar. Mas ele fala que das criancinhas é o reino de Deus. E aqueles que forem semelhantes à criança também herdará o reino de Deus como elas. Mas ali ele usou as criancinhas como exemplo. Meus irmãos, quando eu li essa mensagem, eu lembrei de uma coisa tão linda que hoje eu estou naqueles dias emotiva. Quero me segurar para não chorar. Tem dias que a gente está assim, né, meus irmãos? Quando lembra da bondade de Deus aqui, que Ele não faz acepção de ninguém. Ele não se importa nem com o comportamento da criança que pode atrapalhar o que Ele vai falar. Isso é um pensamento egoísta, tipo, eu quero falar, não quero que ninguém atrapalhe. Mas Ele deu espaço para aquelas crianças, Ele deixou aquelas crianças ficarem, porque Ele não faz acepção de ninguém. Para Deus não existe esse negócio de criança rica, criança pobre, criança bonita, criança feia, criança gorda, criança magra, criança preta, criança branca. A classificação de Deus para com as crianças, que delas já é o reino de Deus. E Deus não é como o homem que fica classificando carnalmente. E quem classifica o ser humano carnalmente, esses mesmos, eles fazem acepção sim. Existem pessoas que os valores das crianças estão em materiais e de quem que ela é filha. Meus irmãos, não na minha igreja, mas eu já vi em muitas outras crianças receberem mais atenção, terem mais privilégio, porque dependendo de quem é filho, que posse material os pais têm. E Jesus não, Jesus nos mostra o valor de uma criança, que é a pureza, a inocência, que faz com que ali ela já tenha o reino de Deus. O que Deus valoriza no ser humano, meus irmãos, é isso: ser puro de coração como uma criança. Não importa que você seja rico ou pobre, preto ou branco, feio ou bonito aos olhos do homem. O importante é o valor que Deus dá para você. O importante é como Deus lhe vê. O importante é que você seja limpo de mão e puro de coração. Esses são os valores de Deus. E eu quero refletir aqui juntamente com você, mãe, com você responsável pelas crianças. Como você tem agido com as crianças que você cuida, que você é responsável? Você tem priorizado as criancinhas? Você tem dado atenção, meus irmãos? Você tem ouvido as crianças da família, as crianças da casa? Porque sempre para conversar, a criança sempre procura aquele que é responsável. Seja a mãe, seja uma tia, seja uma pessoa que cuida. Aquele que está mais próximo, que deu confiança para ela, que ela sabe que é um líder, que ali
aquela pessoa está responsável por ela, ele sempre olha para aquela pessoa como a pessoa certa para mostrar suas ideias, para conversar, para contar alguma coisa que a magoou, quem a ofendeu. Você está dando liberdade para essa criança conversar com você? Ou você está fechando a porta na cara dessas crianças? Você está saindo para passear com essa criança, com seu filho? Ou você tem priorizado só cuidar de casa, limpar móveis, limpar chão? A prioridade é esta criança, meus irmãos. A prioridade. Faça pela sua criança hoje o que é necessário para ela ser um adulto responsável, um adulto seguro, um adulto feliz, um adulto que cumpriu tudo na sua infância, que não deixou nada pendente, porque você deu essa liberdade. Meus amados, eu fui muito feliz na minha infância, mas porém há insatisfação. Não incompreensão, mas insatisfação. Até hoje eu ainda tenho pai e mãe, graças a Deus. Quem sempre esteve próximo aos filhos, que cuidava, estava ali perto, era minha mãe. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava da gente. E ali todas as ideias vinham da minha mãe. Meu pai não se envolvia muito, era tudo por conta dela. E o que ficou em falta foi exatamente tudo que eu faço pelo meu filho. Eu dou atenção, eu sou amiga dele. Meu filho sempre conversa comigo tudo que ele precisa, porque eu dou esse espaço, eu dou essa liberdade. A minha mãe é uma pessoa muito especial, que eu amo. Jamais eu vou falar da minha mãe, que como eu falo, né? Eu sou insatisfeita, mas porém compreensiva. E a minha mãe é dos tempos, né, antigos, tem um bando de filhos, somos 9 mulheres e 2 homens. E aí minha mãe não tinha tempo para todos. A gente não tinha muita atenção. Tudo que eu ouvia a minha mãe falar não era no individual para cada um, mas era no coletivo, era no geral. Não tinha aquele negócio, chegue para cá que eu vou lhe dar um cafuné, vou conversar com você, vou brincar com você. Não existia. Mesmo porque não tinha condições. Eu nem sei como a minha mãe dava tanta conta daquele jeito, de tanto filho, de tanta criança. E aí na criação da minha mãe, que já na geração dela foi criada desse jeito, foi educada desse jeito, criança, não tinha os direitos de adulto. Até nas obrigações de casa, nas tarefas de casa que eram divididas, sobrava alguma coisa para a criança. Sabe o que as criancinhas faziam? Juntava o lixo. Pegava ali o lixo com a mão, porque os adultos eram o que varria a casa, as crianças juntavam o lixo. Ninguém nunca percebeu que isso daí era sempre botando pior para as crianças. Hoje, na minha vida adulta, que eu percebo. Naqueles tempos, na criação dos pais, não só dos meus pais, né? Na criação dos pais do meu tempo, era desse jeito. Criança não tinha vez de falar, criança não poderia ficar perto dos pais quando eles estavam conversando com alguém. Criança não poderia ter curiosidade. Era muito tabus, muito tabus. Criança não poderia sair com os adultos, não poderia sair para passear. Criança não tinha direito, só os adultos tinham. Eu ficava em casa, eu ficava estressada e não sabia por quê. Hoje eu analiso, olhando assim para trás, como aquilo dali me fez falta. Como eu anseiava por aquilo, de sair para passear, de sair de casa, de ter o direito de adulto. Meus irmãos, foi tão forte isso na minha infância, tão forte a vontade de sair, que eu vi a minha mãe saindo e eu disse, eu vou chorar até rasgar minha garganta, para ver se ela me leva. Eu não queria ser chata, nem era uma criança chata, eu era muito alegre. Eu era muito alegre, minha família não tem o que dizer a respeito disso em mim. Eu era muito feliz, muito alegre. Porque criança não fica triste por muito tempo, né, meus irmãos? E aí eu sei que eu chorava muito. Minha mãe ouvia, eu chorava. Até a minha mãe se cobria assim da minha visão, para ver se ela se compadecia e me levava. Mas ela não me levava, para eu não me acostumar. E ali eu ficava muito arrasada, porque a minha mãe não sentia a minha dor. Eu nem compreendia, né?
Mas eu acredito que seja isso, que eu tentava chamar a atenção e ficava frustrada, que minha mãe não via, não se importava nessa parte. A minha mãe, ela se importava muito quando a gente estava doente. Meus irmãos, eu queria tanta atenção que eu amava ficar doente, porque era muita criança. Eram muitos filhos, não é fácil. E aí eu amava ficar doente, porque eu comia coisas diferentes e eu tinha minha mãe perto. Vocês acreditam que eu dei pausa aqui para chorar? Não dá para lembrar disso sem me emocionar. Como isso é forte na minha vida. Aí, meus amados, era muito importante a presença da minha mãe, muito importante. Eu lembro que eu estudava, isso vai servir para você se comportar como mãe, esses exemplos, as sequelas que ficam. Eu lembro que eu estudava e tinha uma mãe, que essa mãe, hoje eu reconheço que essa mãe não era normal, mas eu tinha tanta falta daquilo dali, que eu desejava que a minha mãe se comportasse daquele jeito. Tudo que a filha dela fazia na escola, ela ia lá defender. Tudo que a filha dela fazia, ela ia lá defender. E aí eu disse assim, eu vou fazer um teste com a minha mãe. Fizer alguma coisa comigo, eu vou falar pra minha mãe. E aí, meus irmãos, queria nem saber o que eu ouvi. Agora eu vou rir, porque eu já chorei bem muito aqui. E aí a minha mãe brigou comigo e disse que se eu batesse nos meus coleguinhas na escola, eu ia apanhar também. Tem uma história também que me marcou muito. A minha professora de quando criança inventou algo para minha mãe. E a minha mãe acreditou na professora, não acreditou na minha palavra. Isso me magoou muito também. Parece, meus irmãos, que os professores sabem, os pais que são rígidos. Quando eles querem pegar alguém, quando eles querem pegar algum aluno ali injustamente, eles comunicam para os pais. E para essa mãe que defendia os filhos, eles nunca falavam nada. Para os pais que castigavam os filhos, que corrigiam os filhos, essa professora estava ali fofocando, inventando história. E eu vejo, meus irmãos, que hoje, a geração de hoje, cuidando dos seus filhos, é muito diferente. E eu percebo, meus irmãos, uma coisa boa, que tudo isso serviu para mim, para as minhas irmãs, para nós aprendermos. Nós tiramos uma lição e aprendemos o que não fazer com os nossos filhos e o que fazer. Tudo que faltou em nós, nas minhas irmãs, em mim, a gente faz diferente nos filhos. Eu estou falando aqui, eu contei esse testemunho para a gente fazer diferente. E eu contei esse testemunho do lado negativo da criação do meu tempo, mas não era só com a minha mãe isso, era a geração dela que educava desse jeito. Não é uma queixa que eu tenho da minha mãezinha. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe se sacrificou muito para nós termos uma roupinha para vestir, ficava costurando em máquina dia e noite para nós andarmos bem vestida. Mas a ideia aqui não é falar do ponto positivo da minha mãe, mas dos pontos da criação dela negativo para nós não fazermos hoje nos nossos filhos, já que hoje é Dia das Crianças, nós estamos nesta reflexão. Meus amados, vamos ouvir as nossas crianças. Vocês da nova geração, mães jovens, escute sua criança, escute sua filha. Dê importância ao que ela quer falar. Não crie barreira de comunicação entre você e a sua criança, porque ela lhe tem como uma pessoa de confiança. Se você não deixar a criança falar com você, ela não falará isso com mais ninguém, porque o que ela fala para uma líder, o que ela fala para uma mãe, o que ela fala para uma pessoa responsável por ela, ela não fala para ninguém. Ela guarda aquilo dali, ela fala qualquer outra coisa com as outras pessoas, mas aquilo dali era para você. Deixa a sua criança falar com você o que ela quiser, escute, aconselhe, seja amiga, dê liberdade, dê atenção. Não faça com que ela sinta que criança não tem valor, porque muitas vezes até na igreja a criança não tem essa prioridade.
E aonde eu estou agora congregando, a minha maior felicidade é que eu vejo isso, que valorizam as crianças. Criança é prioridade, criança tem valor, e eu fui surpreendida. A gente percebe em muitas igrejas que torcem para as crianças não virem para as festas, só faltam mesmo dar uma ordem, não traga as crianças. Se comova com o choro da sua criança. Porque nem sempre é um choro de manhã, mas é um choro chamando atenção, chamando a sua atenção para ela. Se você der atenção, ela não vai chamar atenção com aquele choro. Então dê atenção à sua filha, dê atenção ao seu filho, dê atenção ao seu sobrinho, dê atenção ao seu aluno, dê atenção na igreja, às crianças. Faça isso, meus irmãos. Valorize as crianças. A criança tem valor, a criança tem valor para Deus. Dela é o reino de Deus, isso pesa, meus irmãos. Olha o valor que Cristo deu para as criancinhas. E muitas vezes os pais não dão esse valor, os próprios pais. Se os pais não der esse valor, não escutar a sua criança, não priorizar, esses mesmos pais não vai lá na escola defender eles não. Meus irmãos, quando seu filho, a sua filha, falar algo que aconteceu que parece mentira, nunca diga que ele está mentindo. Nunca diga, use outras palavras para tirar a verdade. Use outras palavras, mas nunca diga na cara da criança que ela está mentindo. Nunca dê razão a um estranho sobre sua criança. Procure saber a verdade. Nunca desminta a sua criança, porque ela nunca mais vai esquecer daquilo. É uma tristeza de doer a alma, não poder se defender, não ter voz. Criança é um ser humano também, ela tem as mesmas vontades de desabafar, de conversar, de ser ouvida, tem as mesmas necessidades de resposta. Amém, meus irmãos? Vou fazer uma oração por você, para que se você estiver agindo diferente com a sua criança, faltando em alguma coisa para a sua criança, que possa trazer até sequelas para o futuro, um adulto cheio de carência, eu vou orar para que você mude o seu pensamento através dessa palavra, desse exemplo que eu dei, desse testemunho, dessa reflexão, e venha ajudar os seus, venha ajudar toda criança que você tiver a oportunidade, você defenda. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, falando com o Senhor. Agradeço pela oportunidade de poder passar o meu testemunho, Senhor Jesus, para alguém. Que o meu Senhor possa transformar cada coração com a tua palavra, meu Senhor. Meu Deus, o Senhor mostrou que o Senhor, meu Pai, dá valor às crianças, se importa com as crianças e deixou elas virem a ti, Pai. Mesmo barulhentas, mesmo não muito comportadas, porque criança é assim mesmo, mas o Senhor deixou. Meu Pai, transforma os corações dos pais que vivam segundo a tua palavra, reconhecendo o valor que a criança tem, Pai. Meu Deus, nesse momento, comove o coração desta mãe que tem se comportado não muito bem com sua filhinha, com seu filhinho, meu Deus. Que agora ela possa mudar, que ela possa ouvir, que ela possa acreditar nessa criança até ir atrás da verdade. Que ela possa dar atenção, Senhor, que ela possa dar direito, Senhor, desta criança desabafar, conversar, se expressar, lhe procurar. Senhor, repreende toda barreira, Senhor, que está impedindo, meu Pai, de um bom relacionamento, Senhor, segundo a tua palavra, com esta mãe e esta criança, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca amor no coração dos pais, a sabedoria, meu Senhor, a cada pai, Senhor Jesus, a cada mãe, para saber lidar com a sua criança e preparar, Senhor Jesus, para o futuro, para que essa criança seja um adulto forte, para que essa criança seja um adulto sem fardo, para que essa criança não leve, Senhor, sequela para o futuro. Meu Deus, ajuda, meu Senhor, esses pais na sabedoria dos céus. Repreende toda impaciência. Repreende, meu Senhor Jesus, toda violência, todo desejo de violência desses pais com esta criança, com esse filho, essa filha, Pai. Repreende toda impaciência dos responsáveis, dos professores para com as criancinhas. Senhor Jesus, abençoa as criancinhas, protege. Livra, meu Senhor, daquele professor, daquele responsável que faz a acepção das crianças e essas crianças vão para casa, Senhor, com aquilo oculto e chega em casa, ainda não tem com quem falar. Dá livramento dessa atitude, meu Senhor, humana na vida das criancinhas, em nome de Jesus.
Senhor, coloca amor, Senhor, no coração de cada líder, de cada professor, de cada mãe, para saber, Senhor Jesus, lidar com essa criança segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Fique na paz de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus proteja, que Deus abençoe seu lar, que você mude de ideia, que ainda há tempo de você fazer uma nova história de relacionamento com você e com seu filho. Até a próxima oportunidade com a palavra de Deus.